Boa noite, irmã Cristiana. Joerley. Irmão Joerley. Não tá conectando. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Boa noite. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz. Que bom nós estarmos mais essa noite, podendo ouvir algumas canções, podendo orar pela igreja, podendo também compartilhar da porção da palavra de Deus. Enquanto os irmãos vão estar chegando, vamos ouvir mais um hino. Pede para o pessoal colocar em um hino para ouvir.
Enquanto isso, você pode compartilhar o link dessa transmissão com seus contatos, lembrar de alguém da igreja aí que ainda não entrou, seus familiares, e aí a gente ganha mais esses minutinhos aí, ouvindo mais esse hino, e em seguida a gente entra no momento de oração, já pela nossa igreja. Chegado à cruz do meu Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador. Glória ao Salvador, agora eu sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador, que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me quebrou meus laços e me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Boa noite, meus amados irmãos. Então, gostaria de iniciar, com vocês, a transmissão, lendo o Salmo, alguns versículos do Salmo 40. Diz assim a palavra do Senhor: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-las e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Gostaria de lembrar de alguns motivos de oração que foram pedidos também, e alguns motivos de agradecimento. A eles, por exemplo, o agradecimento pelo Bruno, a Cristiana, no domingo, quando nós fizemos um momento de oração na igreja, nós pedimos pelo meu primo Bruno, filho do tio Rodrigues da tia Lelícia. O Bruno foi acometido da Covid, ele se recuperou, saiu bem do hospital. E o tio Rodrigues me ligou hoje e pediu que eu comunicasse à igreja o agradecimento pelas orações, que eu informasse a igreja a respeito dessa vitória, e que eles ficaram muito felizes com a lembrança da igreja nas orações. Então nós temos motivos, ações de graças aí para nós nos posicionarmos diante de Deus. Nós temos que orar também pela família da irmã Elza, que perdeu seu sogro, pela Larissa, pela Lorena, no caso, perdeu o avô. Estive lá com essa família hoje, que Deus possa estar de fato abençoando, cuidando, consolando o coração de cada um. Gostaria de lembrar também daquela família lá de Riviera da Barra, que a irmã Fabiane, ela postou a foto, que teve a casa queimada, os seus bens foram perdidos, que nós possamos estar nesse primeiro momento orando também por aquela família, que Deus possa estar abençoando.
A campanha de missões, que ainda segue nesse mês, né, irmã Fabiane, nossa promotora, que Deus possa nos abençoar, que possamos também pensar com liberalidade a respeito da obra missionária no nosso estado e que, de fato, possamos alcançar aí os objetivos que foram propostos. Peço oração também pelo tio Newton, né, a sua esposa, ela faleceu e pela família do tio Newton, né, sua esposa faleceu, então a minha família, né, a família Moreira também está enlutada, era uma pessoa muito conhecida, há muito tempo, né, muito próxima, possamos estar orando também pela família Moreira. E pelos demais pedidos da igreja também, que têm sido colocados recorrentemente, que nós possamos estar nos lembrando, que possamos tirar esse momento agora de oração, para orarmos por esses motivos que foram colocados e pelos outros motivos que são colocados recorrentemente no nosso grupo de WhatsApp. A irmã Fabiana lembrou aqui, né, pela campanha de missões, chamado a fazer discípulo, o nosso tema, né, a divisa está lá em Isaías 54:13, que possamos de fato estar também com a mente focada nessa missão. O irmão Francisco está lembrando aqui que nós devemos orar também pelo senhor Raimundo, né, que é o avô do Eduardo. Ele está se recuperando de forma gradual, né? O Eduardo tem postado sobre essa situação que o avô dele está cometido, então é motivo que nós temos orado ao longo desses últimos dias e é motivo também que nós devemos manter e reiterar as nossas orações nesse sentido, pelo nosso querido amigo aí, Eduardo, que é aquele que nos acompanhou diversas vezes na bateria quando nós precisávamos. Vamos ouvir então mais um hino e a gente separa esse tempo de oração e em seguida a gente passa para o estudo bíblico. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador, mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Cumprimento também o irmão José de Brito, que está presente na transmissão. E o texto hoje, então, que nós vamos meditar a respeito, é um texto que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Então, convido você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos 12, verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos repetir o texto aqui então? Romanos 12, versículo 1, versículo 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós podemos, então, extrair desse texto, né, dessa perícope apresentada, né, desse recorte apresentado desse capítulo 12, os primeiros versículos? O que nós podemos extrair e aprender quando Paulo fala que ele roga, então, aos irmãos a quem ele destina essa carta, para que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, né, vivo, santo e agradável a Deus? E ele apresenta que é o culto racional. E fala para a gente não se conformar com o século, mas transformarmos pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus e que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Primeiro aspecto, um aspecto introdutório, e eu creio que a gente sequer vai chegar na metade hoje, né, desse tema, mas nós vamos continuar nas próximas oportunidades, é que nós precisamos nos ater e lembrar que a teologia ela nunca pode estar separada da vida. Ou seja, o estudo da palavra de Deus, o estudo sobre a palavra de Deus não pode estar separado da vida prática. Ou seja, sempre aquilo que nós estudamos a respeito da palavra, existem implicações práticas na nossa vida. Existem ramificações que nós aplicamos o ensino que nós aprendemos na igreja. Existem implicações daquilo que nós lemos nas Escrituras. E a descrição de Paulo aqui, ela não é nada desprovida de vida sobrenatural. Pelo contrário, Paulo demonstra que quando os crentes eles se entregam inteiramente a Deus, então pelo poder do Espírito eles vivem na prática o que é verdade acerca deles do que a palavra diz. Ou seja, o resultado é surpreendente, o resultado é sobrenatural. E essa vida sobrenatural que nós vivemos, ou seja, viver a palavra de Deus de maneira sobrenatural, ela é uma expressão, é como se nós fôssemos um letreiro luminoso, um letreiro brilhante de neon numa cultura que precisa de luz. É como se nós fôssemos faróis. É como se nossa vida, e essa é a expressão que Paulo usa, né, como se fossem cartas que as pessoas leem e as pessoas olham. E aquele estudo que nós fizemos algumas quartas atrás, sobre ser sal e luz, sobre ser a cidade edificada sobre o monte, né, sobre ser luz do mundo, tem a ver com isso. Ou seja, aquilo que nós estudamos na palavra e essas aplicações, implicações nas nossas vidas, projeta nos locais onde nós estamos inseridos, de forma que as pessoas nos leem, de forma que nós funcionamos como letreiros luminosos, letreiros brilhantes. Os cristãos que são sacrifícios vivos no serviço de Deus, eles são piedosos, eles não são mundanos, eles são transformados, eles não são conformados ao mundo, eles são humildes, eles não são orgulhosos, eles são úteis e generosos, eles não são mesquinhos, eles são unidos aos outros, eles não são separados das pessoas. Eles são amorosos e não hipócritas e detestáveis. Eles são centrados na outra pessoa e não absorvidos em si mesmos ou egoístas. Eles são entusiasmados, mas não são maçantes. Eles são clementes, não são vingativos. E aí eu gostaria que a gente percorresse palavra a palavra, verso a verso, trecho a trecho do que Paulo fala nesses primeiros versículos do capítulo 12, para que nós possamos extrair, então, um ensinamento prático para as nossas vidas, para que possamos ter as nossas vidas transformadas e conformadas à palavra de Deus. A primeira palavra que ele diz é rogo-vos. Ele roga, ele escreve uma carta e ele roga aos irmãos. Nós vamos voltar nisso um pouco mais à frente para nós entendermos a importância desse termo que Paulo emprega. Em outras palavras, o que significa rogar quando você roga a alguém? É incitar, é admoestar, é encorajar. E a raiz do termo grego dessa palavra, rogar ou rogo-vos, tem o mesmo sentido de que pedir que venha ajudar. Ou seja, você rogar alguém é como se você clamasse ou suplicasse para que alguém viesse te ajudar. E ele fala, rogo-vos, pois. E esse pois, algo interessante, porque a gente entra no capítulo 12, mas nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar ou nos esquecer do que Paulo tratou nos 11 primeiros capítulos do livro de Romanos. E é justamente isso.
Porque se você voltar imediatamente no versículo anterior, ou seja, no versículo 36 do capítulo 11, ele fala assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que Paulo estava fazendo, então, falando? Ele fala assim, olha, já que todas as coisas foram criadas para a glória de Deus, nós também devemos viver com o mesmo propósito. Nós também precisamos caminhar nesse mesmo propósito, de viver para a glória dele, de viver para ele, de viver nele, né, de viver a partir dele. Então, à luz de tudo que foi explicado nos 11 primeiros capítulos, né, a conclusão que nos é apresentada é que Paulo quer que os seus leitores, né, os leitores dessa carta, captem alguma coisa, né, sobre o que foi apresentado sobre Deus. Ele não está apenas usando um argumento lógico, ele está fazendo um apelo, e é um apelo apostólico. Lembre-se, rogo-vos, pois. E Paulo mostrou o verdadeiro evangelho nos 11 primeiros capítulos dessa carta, que eu convido você a ler e a estudar também. E eu creio que com certo tempo e em tempo oportuno nós poderemos estudar de maneira mais precisa o livro de Romanos, extrair riquezas, joias muito preciosas desse livro, como dos outros livros bíblicos também. Olha, ele mostra então o verdadeiro evangelho nesses capítulos. E o que isso quer dizer quando a gente fala sobre o verdadeiro evangelho? Se você acompanhar uma cronologia do livro de Romanos, e o Senhor me abençoou que em certa oportunidade eu pude expor esse livro de maneira integral em outra igreja, e eu pude passo a passo compreender a estrutura do livro de Romanos. E é muito interessante, porque ele começa falando a respeito dele não se envergonhar do evangelho e apresentando o estado do homem de depravação radical. Em outras palavras, ele fala sobre o pecado e como o pecado cegou, como o pecado impactou, como o pecado radicalizou a criação e o homem. E ele fala, quando você acompanha tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2 e no capítulo 3, que não adianta lá aquele que era judeu avocar para si uma descendência de Abraão como uma descendência, uma genealogia legítima, que ele fala, olha, só aqueles que são filhos pela fé. E ele traz essa nova perspectiva. Ele fala, olha, tantos gentios estão mortos em delitos e pecados, tantos gentios estão num estágio de separação de Deus, como também os judeus. E ele apresenta, e aí tem aquele versículo clássico lá de Romanos 3:23, né? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então lá no início do livro de Romanos ele apresenta o estágio em que o homem, toda a humanidade se encontra, ou seja, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele caminha um pouquinho mais para frente, quando ele fala, olha, qual é a saída? Como que se torna filho? Qual é a filiação, então, agora, que sendo adotada por Deus, nós temos justificação nos méritos de Cristo. E ele apresenta, então, essa justificação a partir dos méritos de Cristo, ou seja, aqueles que depositam fé para a salvação em Cristo Jesus, que confiam na provisão que o Pai fez, em que o Filho vem, encarna, né, os encarna. E aí, essa obediência a Cristo, essa entrega a Cristo, é que nos torna filhos de fato de Deus. E aí ele não fala só sobre a justificação no capítulo 4, ou parte do capítulo 3, mas ele trata, por exemplo, no capítulo 5, dos frutos dessa justificação. Ou seja, a salvação não é meramente uma obra encerrada ali, mas a salvação daqueles que são filhos de Deus produzem obras. Quando você lê no capítulo 5, você vê quais são os frutos da justificação. A paz com Deus, a expectativa da glória, a esperança, a forma como as tribulações produzem efeitos e frutos na vida do cristão. São elementos que são interessantes de se olhar lá no capítulo 5, quando ele fala sobre os frutos da justificação, como salvação de Deus em Cristo Jesus. E ele segue um pouco mais falando, ele não fala só sobre a depravação radical, ou seja, o homem caído em pecado e depois a justificação ou a alternativa que a Bíblia dá. Mas ele fala também sobre a intensa luta que o homem é inserido neste campo, a luta entre carne e espírito, a luta que nós temos contra a nossa carne.
no percurso de toda a santificação. Quando você pega no capítulo 7 de Romanos, ele fala, né, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele apresenta então elementos dessa luta diária que nós temos contra o pecado, contra a carne, contra o mundo. E então, uma síntese desses 11 primeiros capítulos, quando nós chegamos nesse versículo 1 e 2 do capítulo 12, o que Paulo está tratando? Ele trata sobre as doutrinas da graça, ele trata sobre a eleição em Cristo, ele trata sobre a preservação do crente, ou seja, aqueles a quem Cristo traz, aqueles a quem Deus traz, aqueles que estão vinculados a Cristo, eles não perdem a sua salvação, eles estão garantidos, porque fiel é o que chama, o qual também o fará. Fala da perseverança, então, dos santos, no meio dessas lutas, e fala, sobretudo, sobre o doce cuidado da providência de Deus em relação à sua igreja, em relação ao seu povo. Paulo, ele quer que os seus leitores considerem as implicações dessa teologia apresentada nos 11 capítulos e as aplicações desse entendimento de que nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós estávamos desgarrados, nós carecemos da glória de Deus, a nossa justificação é uma declaração de justo, né, daqueles que depositam fé para a salvação em Cristo Jesus, é uma providência de Deus, há uma luta no processo de santificação. E aí, Paulo, então, ele apresenta esses 11 capítulos com essa teologia robusta para a igreja, com essa teologia, com essas doutrinas da graça que nós devemos nos apegar. E entra no capítulo 12, então, com as implicações e as aplicações práticas de tudo que foi apresentado até aí. Então ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele roga pelas misericórdias de Deus. E misericórdia de Deus, quando nós trazemos, é uma expressão que resume toda a obra graciosa de Deus em favor dos pecadores. E Paulo já havia apresentado, então, do capítulo 1 ao capítulo 11, sobre essas misericórdias de Deus. Ele faz o seu apelo, ele roga aos seus irmãos, ele roga àqueles que são crentes, para que eles se apresentem, né? Apresentem os vossos corpos como sacrifício santo, como sacrifício vivo e agradável a Deus, apelando para a misericórdia de Deus. Para a misericórdia de Deus. O que precisa ser entendido é que ele apresenta quais são os temas dessa misericórdia. Quais são os temas, então, das misericórdias de Deus que são apresentadas? A justificação pela fé, um tema central no Evangelho, um tema central nas Escrituras, que nós somos justificados pela fé. E pela fé somente. Não é por obras, não é pela intercessão de santos, não é por um batismo, não somos justificados por causa da nossa filiação, por causa da nossa genealogia, nós somos justificados pela fé. Quais são as outras misericórdias apresentadas? Que os nossos pecados são perdoados pelo sacrifício expiatório de Cristo. Ele apresenta isso também nesses capítulos. Que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Você lembra desse versículo, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a sua vontade ou o seu propósito. E que, de fato, não só todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas as outras misericórdias é que, de fato, Deus chamou um povo para si. Ele chama um povo para si. E ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. O que significa apresentar o nosso corpo? Como assim? O que Paulo está querendo dizer quando ele roga, então, pelas misericórdias de Deus? Quais são as misericórdias? Ou seja, os atos bondosos, misericordiosos de Deus, que são justificação, perdão de pecados, que as coisas acontecem para o nosso bem e que ele tem um povo para si. Mas ele fala, olha, que vocês apresentem o vosso corpo, que apresenteis o vosso corpo. O que isso quer dizer? Paulo pede, então, aos seus leitores, como meio de aplicação prática, é que levem uma oferta de gratidão a Deus por conta de tudo que Deus tem feito. E qual é a oferta que Paulo sugere? Seus corpos. Olha, os crentes então são chamados a se devotar ou a se oferecer completamente sem reservas ao Senhor.
Essa é a questão que Paulo trata quando ele fala, rogo-vos que vocês apresentem o vosso corpo. Essa é a única maneira pela qual nós podemos honrar a Deus com o nosso corpo não redimido. Nosso corpo ainda, nesse processo, nessa vida, ele se deteriora, nós envelhecemos, a consequência do pecado, ela é a morte, e nós vemos isso nos atos fúnebres, nos cemitérios, nos velórios, as pessoas morrem, a criação morre, a criação ela anseia pela expectativa da glória, pela redenção de Cristo, para que ele volte, tudo isso seja restaurado. Ou seja, a única maneira que nós podemos de fato honrar a Deus é com esse corpo não redimido, para que nós criamos também, venhamos a crer e acreditar e a desenvolver essa expectativa da glorificação dos nossos corpos. O pedido de Paulo, do apóstolo, então, ele reverbera, ele repercute tudo aquilo que quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, nós podemos compreender melhor. Ou seja, ele toma como base a oferta de sacrifícios retirada do Antigo Testamento. Você se lembra como é que funcionava lá? O primeiro sacrifício oferecido foi lá logo depois da saída de Adão e Eva do Éden. A gente sabe pelo relato bíblico que Caim e Abel, eles ofereceram das primícias, Abel da primícia daquilo que produzia e Caim das primícias que produzia. Eu só vou encurtar, nós não vamos tratar especificamente sobre a natureza do que foi oferecido, porque Deus aceitou a oferta de Abel e recusou a de Caim, não é porque a oferta de Abel era animal e a oferta de Caim eram vegetais, oferta do fruto do campo. Como eu já ouvi algumas pessoas falando, isso não tem nada a ver. O fato foi a questão da intenção do coração. Deus sonda os corações e Ele sabe aqueles que são sinceros em ofertar. Mas a gente vê lá que desde o Antigo Testamento, foi a forma que Deus ordenou desde o Éden, a forma de adoração, e isso vem se construindo ao longo de todo o sistema veterotestamentário, lá no Antigo Testamento. Os filhos iam com os produtos que haviam colhido, ou seus animais, e eles ofereciam sacrifícios no altar. E esses sacrifícios eram a definição do próprio culto naquela antiguidade. O ato de ofertar, o ato de oferecer sacrifícios a Deus, resumia a forma de culto. Ou seja, Paulo pega um exemplo lá do Antigo Testamento e fala, olha, a nossa expressão de culto deve ser como lá, em que nós oferecemos integralmente os nossos corpos, sem reserva, a nossa integralidade a Deus. E a estrutura de culto, né, lá nos templos, né, no tabernáculo, no Antigo Testamento, ele vai expandindo esse modo de adoração. A gente começa a ter bois, cabras, ovelhas, rolas que eram levados ao santuário e eram sacrificados de acordo com aquilo que se pretendia ou o motivo pelo qual se sacrificava. E também se ofereciam cereais. Ou seja, sacrifício, ele significa se desprender de algo de valor. Sacrifício significa abrir mão de algo que nós valorizamos e entregar com o coração alegre, com o coração grato a quem nós servimos. E há algo disso no sacrifício bíblico. Mas o ponto crucial não é que nós devamos perder algo, mas que nós devemos expressar algo. Ou seja, Paulo pega os elementos do culto no Antigo Testamento e ele fala, olha, oferecer o corpo como sacrifício vivo não quer dizer que nós vamos para o altar e aí nós vamos botar fogo e oferecer aquilo com cheiro suave. Pelo contrário, aqui na verdade é que a nossa vida diante de Deus, o coram Deu, todas as coisas estão diante de Deus. A nossa vida precisa ser uma vida que denote sacrifício, que denote uma expressão de sacrifício, de total dedicação a Deus, de total entrega a Deus. Ou seja, todo conceito de dar algo a Deus é uma expressão de adoração. Quando nós falamos sobre os nossos talentos, ou na verdade os dons, eu prefiro pensar dessa forma, quando nós falamos sobre os dons que são consagrados, toda a expressão de dar, de aplicar os nossos dons no reino tem a ver com expressão de adoração, ou seja, o nosso culto que é prestado a Deus, o nosso culto que é apresentado a Deus. E aí a pergunta é, e quando é que nós damos a Deus, ou nos damos a Deus como sacrifício vivo? Quando é que nós pegamos as nossas vidas,
os nossos corpos, como Paulo fala aqui no primeiro versículo de Romanos 12, e apresentamos a Deus como um sacrifício vivo. Nós fazemos isso no instante em que nós vamos a Cristo. Cristo é o perfeito sacrifício. Quando nós chegamos a Cristo, a nossa vida, pela vida de Cristo, passa a ser então um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E veja, o sacrifício não é algo somente que é oferecido em datas específicas como a Páscoa ou como o Natal ou numa manhã de domingo, mas esse sacrifício vivo, essa entrega do nosso corpo, a dedicação das nossas vidas, é um oferecimento de todo o nosso ser, por toda a nossa vida. É algo, meus irmãos, que é fácil de ouvir, mas é muito difícil de fazer. Isso não há o que se discutir. É fácil de entender quando nós olhamos para o preceito bíblico, mas como é difícil de nós fazermos e entregarmos e dedicarmos a nossa vida de maneira integral, sem reservas, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque o nosso crescimento espiritual, na maioria das vezes, ele é fraco, ele é pequeno, ele é ínfimo. Nós queremos sempre, meus irmãos, essa é a natureza pecaminosa que há em nós. Nós sempre queremos preservar para nós mesmos uma parte de nós. Nós somos assim. Nós queremos sempre segurar com nós mesmos uma parte, uma decisão, uma escolha, uma parcela do tempo, uma parcela do entendimento. Sempre há cantos nas nossas vidas, cantos nas nossas almas que nós não queremos consagrar. Sempre há aqueles pecados de estimação, os pecados domésticos. Sempre há aquelas partezinhas que são meio assim que nós preferimos deixar escondidas e nós não devotamos, nós não entregamos, nós preferimos reter. E o nosso sacrifício não só, meus irmãos, ele deve ser vivo, mas ele também deve ser santo. Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo. Quando nós olhamos lá para o sistema veterotestamentário, lá no Antigo Testamento, vocês lembram que os animais eles deveriam ser sem manchas, ser limpos, eles não poderiam ser aleijados, os animais eles precisavam ser as chamadas primícias do rebanho, eram animais sem defeito algum. Só que hoje, Cristo, o homem perfeito, o sacrifício perfeito, ele tomou todos os nossos pecados. Portanto, meus irmãos, quando nós nos entregamos, quando nós nos dedicamos como sacrifícios vivos a Deus, ele quer um sacrifício santificado, ou um sacrifício consagrado. E nós precisamos entender que nós temos que, não é dar parte, ou dar uma melhor parte, mas dar o todo, dar o nosso melhor, dar o nosso tudo. E devemos dar a mais santificada porção da nossa vida como um ato de louvor a Deus. Nós precisamos considerar isso, que a nossa vida ela precisa ser consagrada, precisa ser santificada. E em Cristo, com os ensinamentos dele, é na comunhão dos santos, é no partir do pão, é nas orações, é na obediência e no desejo que nós estamos tendo de cultuar dominicalmente. Meus irmãos, como que nós estamos desejosos como igreja de estarmos reunidos, prestando um culto de louvor, um culto de adoração ao único Deus, aquele que é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. E nós precisamos ter uma vida de atitude. Não é só o domingo, mas é uma vida inteira de total devoção, de total dedicação, de oferta das nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável. E o apóstolo Paulo, ele está nos dando uma tarefa difícil. Mas aí eu quero voltar lá naquela primeira palavrinha que ele começa o versículo. Ele dá uma tarefa difícil, mas ele começa lá na primeira palavrinha como? Rogo-vos. E nós podemos ver o quanto o modo de ser do Antigo Testamento está nutrindo o entendimento de Paulo nessa passagem, como uma metáfora de sacrifício, de nós assumirmos essa responsabilidade, de entendendo que nós
estávamos mortos em pecados, que nós não estávamos desgarrados, carentes da glória de Deus, que quando nós somos justificados em Cristo, declarados justos pelo mérito, pelo sacrifício expiatório de Cristo, nós temos uma vida com Ele, e nós somos aperfeiçoados, nós temos uma luta, mas nós somos santificados. E essa vida, essa expressão, ela precisa despertar em nós o interesse, a necessidade de nós entregarmos por completo as nossas vidas ao Senhor. Ou seja, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nem todas as ofertas que Deus recebia do povo de Israel no Antigo Testamento o agradava. A gente sabe disso, a gente lê diversas passagens, porque muitas pessoas iam oferecer a Deus, mas viviam como hipócritas, ou seja, o que eles faziam era prestar um falso culto. Quando a gente aplica isso às nossas vidas, e eu trago aqui um verso lá de Amós, aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Em outras palavras, a aplicação que nós podemos ter é que existem pessoas que estão perdendo tempo indo às igrejas, indo à igreja, porque conhecendo aquilo que é requerido de nós, ou seja, ofertar a nossa vida integralmente a Deus, elas vão oferecer um culto, mas elas não entregam as suas vidas, elas não vivem um coram Deus, uma vida diante de Deus, uma vida para Deus, uma vida de total serviço de adoração a Deus. Ou seja, aquilo que acontecia lá no Antigo Testamento dos atos hipócritas, muitas vezes acontece nos nossos tempos, das pessoas que adoram com a boca, mas o coração não é entregue como o corpo entregue por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é muito comum nós negligenciarmos, o tipo de sacrifício que Deus requer de nós. A gente pensa que qualquer ato religioso ou qualquer sacrifício espiritual vai necessariamente agradar a Ele, mas não é assim. Deus não quer que você vá propriamente à igreja por ir. Deus não quer que você abra sua boca meramente da boca para fora para entoar hinos. Ele quer que a nossa vida esteja integralmente no altar, um altar de adoração, num altar de total entrega das nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável. Deus exige que nós que ofereçamos a nós mesmos de um modo aceitável a Ele, não é de qualquer maneira, de um modo aceitável. E nós devemos nos oferecer em humildade e arrependimento, para que o nosso sacrifício de louvor, nosso sacrifício de vida, possua um aroma suave. E qual é essa forma? Ou seja, qual é a forma, então, que nós devemos nos entregar e nos oferecer como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus? E aí, depois da vírgula, ele coloca que é o vosso culto racional. Em outras palavras, em outras versões, talvez você possa entender como culto espiritual, mas o sentido do texto aqui não é ser racional, de razão, espiritual, de espírito, como se a gente não entendesse o que a gente estivesse fazendo. Pelo contrário, o termo aqui é um culto lógico, é um culto que há um entendimento, um culto em que há uma vontade, uma inclinação deliberada, porque nós amamos a Deus. E nós entendemos o sacrifício de Cristo e nós queremos viver integralmente no altar dele. Racional, então, significa lógico, ou seja, à luz de tudo que Deus tem feito para nós, isso é o que nós devemos fazer por Ele ou para Ele, entregar as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável. Paulo fundamenta o seu apelo por sacrifícios vivos e santos, informando que essa entrega é o nosso culto racional. O que poderia ser mais lógico ou razoável que nós oferecermos, todo o nosso ser integralmente como oferta de louvor, como culto e como adoração com os santos no altar? O que poderia ser mais racional de nós entendermos aquilo que Cristo fez por nós? Hoje eu estava conversando, o pastor Felipe me mandou um vídeo e eu repliquei esse vídeo para o Jean Anderson e a gente acabou conversando um pouco sobre o que é o Evangelho.
Meus irmãos, quando nós compreendemos o Evangelho é unicamente nós entendemos que Deus encarnou, que Ele nasceu, que Ele cresceu e Ele viveu sem pecado e Ele morreu, né, uma morte expiatória, para que um povo redimido por Ele pudesse viver para Ele, por Ele e a partir dEle. E Ele ressuscitou. E Ele, assunto aos céus, está agora à destra de Deus Pai, intercedendo por aqueles que são seus. E Ele há de voltar para julgar os vivos e os mortos. E Ele há de restaurar toda a criação e estabelecer um reino sempre eterno, que nunca terá fim. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é sobre a estima. O Evangelho não é como você se sente bem hoje. O Evangelho não é sobre como você vai resolver os seus problemas financeiros. O Evangelho não é sobre uma briga conjugal. O Evangelho não é sobre uma estima ou sobre como nós devemos nos sentir bem ou estar conectados com a natureza e conectados com qualquer outro tipo de coisa. Não, o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Cristo e sobre o que Ele fez por nós, por seu nascimento, por sua vida, por sua morte, sua ressurreição e o seu retorno, que nós devemos aguardar. Ou seja, o culto racional deve expressar o entendimento daquilo que Cristo operou e opera pela graça que há na palavra, uma palavra revelada integralmente pelo nosso Deus. Nós cantamos, digno é o Cordeiro que foi morto. E a nossa resposta deve ser lógica, que se nós compreendemos o Evangelho, então a indiferença em relação a isso e a apatia são respostas irracionais. Em outras palavras, pessoas que compreendem o Evangelho, ou seja, a encarnação, o crescimento, a vida sem pecado de Cristo, o seu sacrifício vicário, a sua ressurreição da morte, a sua ascensão ao céu e o aguardado retorno, a espera do retorno que nós temos dele, quem entende isso não pode viver de maneira indiferente, quem entende isso não pode viver de maneira apática, de maneira particionada, entregando pedaços da vida ou vivendo com reservas em relação àquilo que Deus espera que nós façamos. E Paulo nos apela: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Meu irmão, você está entendendo isso? Que se você compreende o Evangelho, você não pode viver indiferente, você não pode viver apático, você precisa apresentar toda a sua vida de maneira integral, sem reservas, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse sacrifício é o seu culto racional, um culto que não é indiferente, o culto que não é apático. A adoração que nós devemos oferecer a Deus não é sem entendimento, não é aquelas palavras, aquelas coisas balbuciadas que algumas pessoas falam e falam que estão orando em línguas, que as pessoas falam em mistérios. Não é isso. O entendimento do Evangelho é tão claro, o entendimento do Evangelho ele é tão explícito, mas as pessoas estão cegas pelo presente século e somente o Espírito Santo pode revelar a perfeição de Cristo. E é sobre Ele que nós temos que conversar. É sobre Cristo que nós devemos falar, é sobre a vida dele, a obra dele que nós devemos anunciar. Muitos cristãos hoje não querem pensar. As pessoas não querem lidar com o conteúdo da palavra de Deus. As pessoas esperam que a religião, essa manifestação religiosa, seja um sentimento. Por isso que muitas pessoas falam: eu quero sentir, eu senti isso, senti aquilo. E elas argumentam: olha, Deus pede que nós tenhamos a fé de uma criança. Elas podem dizer isso. Ora, as pessoas, elas estão certas quando falam que nós devemos ser como crianças, mas muitas vezes elas não entendem o que é essa frase, ser como uma criança, né? Ou aqueles que não forem como os pequeninos, né, não herdarão o reino dos céus, ou sejam como as crianças, né? E aí vocês entram no reino dos céus. Ou seja, as pessoas acham que ser como criança é ser imatura, é ser imprudente, talvez sem entendimento, mas não é isso que a frase significa. Ser como uma criança é ser como uma criança na nossa moralidade, é ser como uma criança na nossa confiança em Deus. Nós não devemos ser endurecidos de carteirinha no pecado, sem entender sobre isso. Num certo sentido, nós devemos ser como criança, mas em nosso entendimento nós precisamos ser maduros,
No nosso entendimento, nós precisamos ser desenvolvidos na fé. A palavra de Deus, reiteradamente, ela reprova os que estão satisfeitos com uma dieta de leite. Nós precisamos entender que muitas pessoas estão querendo ficar na papinha, muitas pessoas estão querendo ficar no leitinho espiritual, mas nós somos chamados, convocados a desenvolvermos a nossa fé e a nos alimentarmos com alimento sólido no Evangelho. Ou seja, devemos ser como crianças na moralidade e na confiança, mas nós devemos ser astutos na apresentação do culto racional, no entendimento do Evangelho, de nós agarrarmos essa verdade e desenvolvermos por meio das Escrituras, não as sensações, não as sugestões de como você tem que se sentir, ou como você tem que, porque tal entendimento isso, traumático disso, traumático daquilo. A palavra deve nos ser suficiente, nós devemos nos radicar nas Escrituras e abandonar os outros ismos, as ias, qualquer entendimento que seja natural, que seja humano. Nós somos chamados a comermos alimento sólido na palavra. Nós somos chamados a crescer e alcançar a plenitude da maturidade em Jesus Cristo. O nosso culto racional é aquele que a gente vê de maneira breve, né? Envolve a nossa mente de uma maneira muito ativa. Envolve a nossa vida de uma maneira muito ativa. Meus irmãos, nós estamos no primeiro versículo ainda. Eu acho que não vai dar tempo, né? A gente vai estender muito. A minha proposta é o seguinte: vamos encerrar por aqui, que eu acho que já deu, né, por hoje, e a gente pode retomar numa outra quarta, e a gente trata especificamente do versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente retoma fazendo uma introdução do que nós tratamos. Até aqui, vamos ficar apenas com esse primeiro versículo, que acho que já deu pano para a manga, já deu muita coisa para nós refletirmos a respeito da preciosidade que é a palavra de Deus e de como nós precisamos responder à justificação que Cristo propicia, ao sacrifício expiatório de Cristo, em uma resposta de que nós devemos apresentar as nossas vidas de maneira integral. E isso significa que esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o nosso culto racional. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a Igreja Batista em Paú, que Deus possa fortalecê-lo, que Deus possa, meu irmão, você que está me ouvindo e você que vai compartilhar essa mensagem posterior, de fato fazer queimar no seu coração amor pela palavra, desejo por saber somente aquilo que as Escrituras têm a dizer a você. Não dê ouvidos à serpente. Existem somente 2 conselhos neste mundo, é o conselho da serpente e o conselho de Deus. E o conselho de Deus, ele vem por meio da palavra que nos é revelada. Mas o conselho da serpente pode vir de muitas formas, de muitos especialistas em muitas áreas dessas teorias humanas que nós temos por aí. Pode vir por meio de fofocas e de maledicência. Pode vir por meio de pessoas que querem destruir os fundamentos bíblicos basilares que nós temos na nossa fé cristã. Radique-se na palavra, fundamente-se na palavra, procure o conselho bíblico, o conselho de Deus para a sua vida. Procure, meus irmãos, se você estiver passando por alguma dificuldade, o conselho da liderança dessa igreja. A irmã Cristiana já nos colocou à disposição, pastor Felipe, eu estou à sua disposição também. Nós temos o irmão Geandas, nós temos a irmã Cristiana, nós temos o irmão Juarez, presidente do corpo diaconal, e o irmão Francisco. A Igreja Batista em Paú está à sua disposição. Neste momento de crise, em pandemia, que as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão necessitadas de uma palavra, necessitadas de um horizonte, necessitadas de um farol para guiar, que nós possamos pegar a palavra, possamos devorar a palavra e viver a palavra, de forma que as nossas vidas se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável. E assim a nossa vida seja uma expressão de cartas vivas, que as pessoas leem por aí, e elas vejam em nós a graça de Cristo, vejam em nós a glória de Deus, que nós possamos refletir a glória de Deus, que
possamos ser reflexos daquilo que Deus fez em nós e faz em nós, e possamos atrair as pessoas a viver essa vida de santidade, a prestar a sua vida, a entregar a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meu irmão, que Deus te abençoe e que você possa refletir sobre essa palavra e se apaixonar, possa amar verdadeiramente a palavra de Deus e não se desgrudar dela para nada, buscar nela os conselhos mais altos, mais sadios para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir mais um hino. Convido você a meditar sobre o que foi falado aqui e ao final a gente faz uma breve interação para cumprimentar, para saber como os irmãos estão. Amém? Vamos ouvir esse hino. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador, mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Meus irmãos, muito bom estar com vocês nessa noite. Eu vejo aqui, a irmã Cristiana falou que nós temos visitantes, né? Eu vi aqui Tiago, mas eu não vi quem. Vamos lá, visitantes que eu vi, quem entrou foi meu pai, benção pai, que bom que o senhor está presente, que o senhor possa ter sido, né? Que o senhor possa ser edificado com essa palavra, refletir sobre ela. A minha mãe também está presente, benção mãe, que Deus te abençoe, que Deus continue te sustentando. Irmã Elza, que Deus possa confortar vocês. Um grande abraço no seu marido, tá? Um beijo nas meninas. Mas quem está aqui? Vamos lá. Irmã Cristiana, boa noite, já cumprimentei. O irmão Francisco, nosso segundo vice-presidente. Chico, boa noite, que Deus te abençoe. A minha sogra, Cleusa, está aqui também. Deus te abençoe, sogrinha. Clara, né? Eu não vi. Clara, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença, que você possa refletir sobre a palavra dessa noite. Igreja Batista está de portas abertas. Você pode nos procurar. Irmão José Brito. José de Brito está aqui presente também. Meu irmão, que Deus te abençoe. Tá? Obrigado por tua presença nessa transmissão. Que você possa ser edificado, né? Abençoado com essa palavra também. Eu vi o Tiago aqui também, que Deus te abençoe, Tiago, obrigado por sua presença. A irmã Rejane está aqui também, que Deus te abençoe. A tia Fá, nossa promotora de missões. Vi aqui a visita de Clara Lisboa e Eduardo Matias. Meus irmãos, queridos, muito obrigado pela presença, que vocês sejam edificados. Joel entrou também, que Deus te abençoe, Joel, creio que tenha acompanhado aí pelo celular da Cris, né? Falei da Elza, falei da Rejane. Irmão Renato, Marcel, muito obrigado por sua presença, que Deus te abençoe, abençoe Lelian, abençoe toda a sua família, obrigado por sua participação, por sua presença. Pastor Felipe, meu companheiro de luta, que Deus te abençoe, que Deus te restaure também, né? O pastor Felipe está fazendo um tratamento, está sendo acompanhado aí pelo médico, está tudo certo com ele, mas que Deus possa te restaurar também a saúde física, né? Tânia, Tânia, que bom ver você aqui, que Deus te abençoe, que Deus continue lhe sustentando. É a Tânia do Mazola, né? A foto tá pequenininha, é isso? Dá um beijão no Mazola, né? Ele é muito querido por nós, que vocês fiquem bem também. O irmão Juarez, muito obrigado por sua presença, meu irmão. Que Deus continue te abençoando, te sustentando na condução do nosso corpo diaconal. A irmã Nair, dá um grande abraço no Gil, né? Aquele grandão,
amo demais, que Deus abençoe. A irmãzinha está aqui também. Ô, irmãzinha, não perde uma. Minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus continue te sustentando nessa alegria que é evidente. Muito obrigado pela sua participação e a sua presença também. Deixa eu ver mais quem aqui. Estou voltando um pouquinho. A irmã Olívia Lucas, lá da CIB, eu acho, né? É a Olívia lá da CIB, que foi minha aluna lá no CETAC. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que você seja abençoada com essa palavra. Jean Anderson está aqui também. Meu irmão, que Deus te abençoe. Obrigado por sua presença. Aparecida Moreira, minha ex-vizinha. Que Deus te abençoe, Sidoca. Muito obrigado por sua participação. Irmã Iraci também. Tia Iraci, obrigado pela participação, que Deus te abençoe. O irmão Zé Maria, que mandou uma mensagem hoje para mim. Meu irmão, que Deus te abençoe, abençoe a sua família, que vocês fiquem bem. A Preta também está aí, né? Irmã Laureni, obrigado pela participação, que Deus te abençoe, que você reflita sobre essa passagem. Muito bom ter você aqui. Mas quem? Eu acho que eu falei todos, meus irmãos, que estavam presentes, né? Bastante gente, né? Deixa eu ver mais quem aqui. Tiago de Luz Reis, né? Luz Reis, obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe. Acompanhe com a gente sempre que puder. Às quartas nós temos uma palavra extremamente bíblica, com certeza vai te abençoar. Aos domingos também, sempre que puder, acompanhe as transmissões e, sendo possível, nos faça uma visita. Vai ser muito bom receber sua visita, meu querido Tiago. Meus irmãos, o Silvio, né? Tio Silvio, não perde uma também, né? Dá um abração então, tia Fá, dá um beijão nele. É muito querido por nós. Tio Silvio, estamos em oração constante por você. Que Deus te abençoe. Você falou Michele? Eu não falei minha cunhada, não? Não vi. Tá. Michele tá aí? Minha cunhada? Que Deus te abençoe, Mi. Luiz Miguel e Helena. Que Deus abençoe todos vocês. Meus irmãos, então nós nos despedimos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. A Aparecida entrou agora aqui também. Que Deus te abençoe, minha irmã. Espera aí que dê para retornar o vídeo aí. Vai ficar salvo no Facebook. Compartilhe essa palavra. Sejam luz, sejam sal aonde vocês estiverem. A Igreja Batista de Paú está caminhando para novos horizontes. A liderança tem se fundamentado, se radicado bem na palavra. Nós temos expectativa de ver essa igreja revitalizada, de ver essa igreja no centro da vontade de Deus. Que Deus possa, de fato, nos fortalecer a cada membro, que possa estar desejoso por cultuar ao Deus uno, trino, que possa estar desejoso por estar na comunhão dos irmãos. Que Deus nos abençoe e tenha uma ótima noite na presença de Jesus. Reflita sobre essa palavra. E domingo pela manhã nós continuaremos o estudo sobre as Escrituras. As Escrituras e a alegria. Não perca esse estudo, meu irmão. Convide mais alguém, convide um parente, convide um vizinho, convide um amigo e vamos disseminar, espalhar a palavra de Deus. Evangelizar, né? Chamado a fazer discípulo, não é isso, Fabiane? Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos vocês.